A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, alegre, né? Na antivéspera de um dia especial para o Brasil, um dia democrático. Iniciamos mais um bate-papo com Francisco Erim aqui na TV Cidade, canal 3 da NET, e para todo o Brasil, através da rede, né? E em nome da construtora Araújo Simão, em nome da Cantina Gardioli, nós agradecemos o convite, agradecemos a vereadora Loreni, Roberto Caetano, que gentilmente aceitou esse bate-papo com a gente, para a gente falar um pouquinho desse momento, né? E eu sei que ela também tem muitas novidades para contar para a gente. E nós vamos falar um pouquinho da eleição e um pouquinho de Taubaté. Obrigado, Loreni, pelo ter aceito o convite e para a gente participar desse dia tão democrático. Né? Que podemos dizer que já começou, né? Já começou. Obrigada, Chico, pelo convite sempre. Adoro estar aqui. Sempre que chamar, estou à disposição. TV Cidade também, que é uma família, né, gostosa. Estou aí à disposição de Imas, com suas artes, que eu adoro. Pessoal da rede, da TV, obrigada. E vamos conversar sobre o nosso país, a nossa cidade. Loreni, primeira coisa, eu queria falar muito claro isso. Você, e falei isso hoje, ele ligou, parece até que ele escutou um dos seus assessores, o Marcos. Ele ligou, a gente estava acabando de ter uma conversa na hora do almoço, tinha mais 2 empresários, 2 engenheiros, nós estávamos em 7 pessoas. E se fosse 30 segundos antes, né, e o telefone tivesse aberto, o Marcos teria escutado o que eu tinha acabado de falar. Já estava repercutindo o convite seu, né? Nós, desde o momento que a gente acertou a sua vinda para o programa hoje, a gente fez as chamadas, né? Então, as linhas de transmissão do WhatsApp, foi para mais de 3.000 pessoas. Então, e as respostas são imediatas, né? Hoje em dia, a coisa... Então, e eu estava falando, inclusive, não é exatamente isso, mas foi o que eu falei, que acaba sendo na Câmara Municipal a Loreni contra 18. Eu sei que tem gente ali que comunga com as suas ideias, que né, também vota junto com você, mas a gente percebe que é uma luta sua. E eu dava exatamente o exemplo, e esses 3 empresários até depois falaram assim, não, queria depois conversar melhor sobre isso. Eu estava contando o que você fez no fechamento das piscinas, tanto do Marlene de Miranda quanto do Santa Teresa. Que você se jogou dentro da piscina, precisou praticamente até a polícia chegar para poder se acertar. Quer dizer, isso você faz em nome do povo. Agora, lógico, tem coisas aqui que cobram de ser mais ainda, quer dizer, é um absurdo, mas é o telespectador e a gente, depois nós vamos passar essas perguntas. Claro. Mas eu queria deixar esses parabéns para você, porque você tem representado exatamente aquilo que o povo quer.
Que legal, eu fico muito feliz mesmo. E também fico tranquila, sabe, seu Chico? É muito bom poder ter a tranquilidade, né, a paz no coração, na cabeça, né, andar na rua de cabeça erguida, sem passar vergonha, sem ter... Isso é muito tranquilo. E é uma coisa que eu tô conseguindo manter graças à minha forma de atuar, né, a minha postura, ao meu compromisso público com a população de Taubaté. E por isso eu consigo ter essa tranquilidade. Estamos aí vencendo, concluindo 2 anos já quase de mandato, né? No final agora de 2018. E que graças a Deus eu tenho tido um retorno muito positivo da população. Críticas sempre haverão, né? Acho que elas são importantes. Eu gosto de críticas para elevar a qualidade, para a gente melhorar, para fazer autocrítica, análise, querer melhorar as coisas. Dúvidas, questionamentos sobre postura de político também é natural. Antes de eu ser vereadora, até no processo eleitoral, assim, na campanha, as pessoas já te olham diferente a partir do momento que você vira um candidato. Então, lugares que eu frequentei a vida inteira, né, que eu sempre estive, lutas da periferia, grupos e tal, o dia que eu virei candidata a vereadora, as pessoas já te recebem meio assim, agora ela é política, né? E infelizmente a gente tem aí eleições depois de amanhã e a nossa classe política, ela de fato está muito mal, né? É um exemplo muito ruim para o nosso povo, embora a gente tenha que lembrar que os políticos são o reflexo da população. Então é uma questão brasileira, né? Querer levar vantagem, jeitinho nas coisas, e muitos políticos, não todos, né? Quando chegam ao poder, vislumbram uma coisa que eles já faziam no dia a dia deles, cidadãos comuns, mas ali tem um volume muito maior que acaba tornando a sua postura, né, antirrepublicana, colocando os interesses individuais e pessoais acima dos interesses coletivos. E é isso que eu repudio e luto todos os meus dias e rezo todos os meus dias para que eu nunca faça. Bom, eu queria... Tem muito aqui, a gente tem muito recado para dar, porque tem muitas perguntas, tem muito recado mesmo, né? Mas eu quero começar, em especial, um recado aqui, que eu vou começar para a sua família. Legal. Eu sou pai, eu sei que tá, não é porque você está aqui. Não. Quando você está aqui, te assiste todo dia. Me assiste toda semana, então eu queria deixar um abração para o Sérgio, Sérgio que é meu amigo, e... Loreni, de vez em quando a gente se encontra aí em supermercados, às vezes nos bar da vida, a gente fica 1 hora conversando, os caras podem cobrar cover artístico, podem cobrar presença, né, às vezes no supermercado, ontem nós ficamos 1h15 no chibatinho conversando, entendeu? O nego entrou, fez compra, pagou, foi embora, voltou de novo, que esqueceu as coisas, não. Vocês estavam lá. Então, eu tive a oportunidade, Loreni, de, no dia 7 de outubro, né, assim como nesse dia 28 também, a TV faz um plantão aí, né? Então, no dia 28 e no dia 7, nós tivemos dividido em 4. Foi eu, o Pedro Luiz, o Gil e o André Ferreira. E nessa semana, nesse dia 28, nós vamos dividir em 3. Eu, o André e o Gil. Mas então, na minha série de convidados que eu tive, né, nas minhas quase 3 horas, né, no dia 7, um dos meus convidados foi o seu pai. Ele ficou muito feliz, eu achei muito chique, falei, nossa, que legal. E a gente conversou bastante, inclusive ele contou, né, por exemplo, tinha um analista político aqui com a gente, o Adriano Silva, né, que é pesquisador, e ele contou, por exemplo, né, que o voto dele foi no Meirelles. Seu pai contou. Aí, o Adriano, até poucos dias, ele falava assim, pô, não acredito que o pai da Loreni votou no Meirelles e ainda contou que votou. Aí, e aquilo fez o Adriano chamar a atenção. Aí disse que o Adriano puxou tudo, aí fez uma análise e falou assim, olha, Chico, eu não sei por que o Sérgio votou no Meirelles, né? Mas é o seguinte, a melhor campanha de TV
era do Meirelles. Ele falou assim, eu não prestei atenção, eu fui ver depois que o Sérgio acabou me chamando a atenção. Aí ele falou assim que ele pegou a maioria daqueles programas, pegou vários que tinham pela internet e tal, e analisou e falou assim, olha, se eu tivesse analisado o programa de TV, eu tinha votado no Meirelles também. Justificou então a lógica da cabeça dele, né? Que legal, não sabia disso. Vamos senhor contar. Vamos trocar ideia com ele sobre isso. Inclusive, ele no programa ele acabou contando que a gente sempre soube desde lá de trás, desde a pré-campanha, desde a campanha, que a sua passagem pela Câmara era com um mandato só. Você sempre falou isso. E daí, mas a gente sempre imaginou, vai ser candidato a prefeito, ou vai ser candidato a deputado, né? Porque o seu desempenho é para isso, né? É um desempenho para ir para frente mesmo. Aí veio a campanha para deputado, você não foi candidato a deputada, aí a gente ficou, bom, tem que ser prefeitura, né? Tem que ser prefeitura. Aí o seu pai acabou contando que um dos seus desejos, né, que você pensa e trabalha, é para você ser uma candidata a senadora. Então, já que o segredo foi desvendado, foi revelado, então vou pedir que você contar um pouquinho dessa ideia. Porque é bom que a gente acaba tornando às vezes realidade as coisas, a gente vai falando delas, acreditando, disseminando, né? Enfim. E na verdade tem um pouco a ver com, eu fui conhecer o Senado Federal em 2015, quando eu trabalhei com a senadora Rose de Freitas, que era no momento do PMDB do Espírito Santo. E por que você foi parar, né, trabalhando com a senadora do PMDB do Espírito Santo? Gente, questão político-partidária zero. Foi análise de currículo, que é o que a gente defende, né, na nova política, na nova gestão pública, ter gente competente, capaz, e não apadrinhamento, loteamento partidário, enfim. E aí mandei, até devo muito ao Rafael Lima, filho do seu Irani, né, Irani Lima, que trabalhava lá no Espírito Santo, num jornal. O Rafa é jornalista, né, trabalhava lá na Gazeta do Espírito Santo, se eu não me engano. E aí ele entrevistava, né, as pessoas, e ele acompanhou as eleições, cobria política, e se tornou uma pessoa um pouco próxima da senadora Rose, que tinha então acabado de vencer a eleição em 2014. E aí ela conversou com ele e disse, Rafael, agora o meu desafio é montar a equipe, eu quero uma equipe boa, eu quero gente técnica, competente. E aí o Rafa lembrou de mim e falou, poxa, senadora, eu conheço uma pessoa, tenho uma amiga lá em Taubaté que estudou gestão pública na USP, tal. Aí mandei o currículo para ela fez uma entrevista comigo no dia 7 de janeiro de 2015, nunca vou esquecer. No dia 20 de janeiro eu já estava lá, com a contratação prioritária do Senado Federal. E aí eu fui entender a nobreza do Senado. Assim, o Senado Federal, ele de fato traz um equilíbrio, um alto nível de debate do parlamento, né, para discutir as questões do país, num nível elevado mesmo. Chega ao Senado Federal gente muito boa, que lutou muito, mas que tem uma bagagem muito grande na política, na gestão pública, para entender toda a lógica do equilíbrio da federação, que é o que o Senado tem que trazer, né? Então, falei, que lugar legal, muito bom, que debates bons e tal. Ela foi a primeira presidente da Comissão de Orçamento na história do Brasil, foi em 2015, eu estava lá, né, nesse dia que foi histórico, né, a primeira mulher a assumir a presidência da CMO, a Comissão Mista de Orçamento. E orçamento é uma bandeira minha, todo mundo conhece, né? Sim. Foi meu trabalho de conclusão de curso em 2012, na graduação, na faculdade, lá na USP. E, nossa, foi incrível trabalhar, ter essa experiência. Então, desde então, eu fico ali no coração. Aí eu saí em 2016 candidata a vereadora, mas para testar se o meu planejamento estratégico, tudo aquilo que eu acreditava, surtia efeito, e surtiu. Né? Mesmo eu não sendo radialista, não sendo liderança religiosa, né, e já ter algumas entradas como outros candidatos novos de Taubaté, mas tinham essas entradas, né? Eu não tinha essas redes. Ser professor também é uma rede, né? Você tem acesso a muitas pessoas massivamente e tal. Desde então eu alimento isso então, né? O parlamento não é meu objetivo, porque enquanto gestora de políticas públicas, eu tenho muito a intenção de poder executar coisas, colocar em prática políticas públicas e a forma de fazer que eu acredito, que é uma forma sempre, né, de uma governança
colaborativa, que una o setor privado, o setor público e a população para fazer os resultados que a gente precisa para ter qualidade de vida. Então, o executivo é que me apetece, assim. No entanto, num projeto futuro de vida, assim, um pouco distante ainda, porque, poxa, Mara Gabrilli, né, Major Olímpico foram eleitos, precisa de 5 milhões, quase 6 milhões de votos, é muito voto, né, para ser senador por São Paulo. Mas aqui no Vale do Paraíba nós temos 2 milhões de pessoas, então partindo daqui com 1 milhão e pouco, dá para sonhar isso aí para um futuro. Quando você fala em Mara Gabrilli, ela também é do interior, né? Quer dizer, é da Também. grande São Paulo, né? Que é São Bernardo, mas é interior. Não né? a capital, não é a capital, né? E dá para chegar, né? Dá, então, traçar um trabalho, quem sabe, no futuro próximo. Bom, quero contar uma curiosidadezinha boba, né? Mas quando ela falou que foi para Brasília, né? Eu não fui convidado, mas a gente acabou, naquele dia que ela estava se despedindo para ir embora, ela foi tomar um café na Dona Bela, com as amigas. E daí eu cheguei com o Irani. E você estava, acho que na segunda ou na terça-feira, eu estava indo. Você estava indo. E a gente teve a oportunidade de... Chico, eu não lembrava. Você não lembrava, mas... Olha, agora eu lembrei. Ele lembrou, legal, né? foi Então, mesmo. Eu tava com minhas amigas, despedidinha assim, né? E eu tava com o Irani, eu tinha ido tomar um café com o Irani. Foi mesmo. E eu ainda agradeci mais uma vez, falei, Irani, o senhor sempre no meu caminho, né? Aqui, colocando algumas oportunidades, mesmo sem querer, tipo o Rafael, né? Que legal, é verdade. Então, eu lembrei... Sem querer, estamos ali. Estamos ali muito próximo, né? Loreni, você quer falar de algumas coisas do seu balanço, das coisas que você tem feito, ou você quer algumas perguntas que eu vou passando, como é que você prefere? Manda as perguntas e aí no final eu dou uma concluída assim do que eu estou realizando, então, tem umas eu novidades. Vou lá. A primeira aqui, a gente tocou queria mandar um abração para ela, uma pessoa muito amiga minha, do coração, que é a Vera Sava. Ela está nos assistindo e ela viu a gente falar da demanda das piscinas aqui, aí ela falou assim, dá um abraço da Loreni e lembra ela que eu também passei essa demanda, alguma coisa... Foi. A Vera, o pessoal do PT em geral, o Isaac, o Salvador, a Júlia, todos me ligaram, porque quando toca a periferia, né, os bairros mais afastados, as pessoas que mais precisam, né, e as pessoas, né, que se envolvem com isso, como essas pessoas que eu citei, se incomodam, se importam, né? E infelizmente é um exemplo muito triste na nossa cidade de uma forma elitista de governar, né? E não tem problema nenhum, né? A lógica liberal do capital, né? Das elites em si, a gente precisa que todo mundo esteja bem, certo? Todo mundo tem que estar bem. E por isso, ir lá e acabar com a piscina de 2 bairros de periferia, onde as crianças e jovens, do caso do Santa Teresa, que eu conheço melhor, porque eu morei a vida inteira no SECAP, que era ali do lado, são crianças e jovens que provavelmente não terão a oportunidade de ver uma piscina em outro ambiente, porque não frequentam clube como a gente frequenta, não frequentam apartamentos, prédios, né, que tenham uma área de lazer com piscina, não frequentam a casa de pessoas que tenham piscina, porque o ciclo de amizade deles não é conhecer gente que tem piscina em casa, né? Então é muito significativo, é muito maior do que só ir lá e tapar uma piscina, né? É acabar com o sonho, enfim, é difícil. Vera, obrigado. Um beijão, Vera. Vera, do coração nosso. O Lauro, que você deve conhecer, o Lauro Gomes, ele tem um blog muito bom, mandando um abraço para você. Boa noite, Chico. Dimas, mandando um abraço para o Dimas também. Equipe da TV Cidade, vereadora presente, Loreni e telespectador. Chico, caso possa transmitir à vereadora esse questionamento da sociedade trabalhando, lhe agradecemos. Há 68 meses ininterruptos, a Câmara Municipal disponibilizou no portal da transparência o relatório das estradas no almoxarifado. As compras e tal, eu sei esse caso, o Lauro me passou. E pela primeira vez, iniciando para o mês de setembro, a Câmara Municipal de Taubaté informou que não irá disponibilizar esse relatório. E está chegando mensagem, que estou segurando quando acabar de ler. Daqui a pouco eu atendo você, viu, Denis? Eu já vi que é o Denis aqui, mas eu já te atendo já. Disponibilizar esse relatório e no lugar disponibilizou o sintético, que não
possibilita ao contribuinte saber quais produtos, quantidades e seus respectivos valores unitários. A Câmara Municipal está adquirindo. O que levou a Câmara a não divulgar esse relatório detalhado? Solicito o via LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação. De acesso à informação. E a Câmara Municipal pode negá-lo, lembrando que esse relatório está disponível no site desde janeiro de 2013 até agosto de 2016, ou seja, 5 anos e 6 meses. Sim. O Lauro me ligou, né, e eu quero deixar também esse espaço aberto para todos vocês que assistem a TV Cidade, né, o programa do Chico, ou para toda a população de Taubaté. Meu número é acessível, não tem problema nenhum, falo para todo mundo, é 9966-23025. E o Lauro mesmo me liga, manda um WhatsApp falando dessa questão. Bom, eu enquanto componente, né, do Legislativo, mas não componente da mesa diretora, a mesa diretora e o presidente da Câmara é como se fosse o prefeito da Câmara, né, que gerencia as compras, que organiza o pessoal, o pagamento e tudo mais. E eu não tenho esse poder, né, de intervenção, de atuação nos assuntos administrativos da Câmara Municipal. Eu posso questionar, assim como eu questiono a Prefeitura. Então eu já fiz isso, na segunda-feira registrei publicamente, e agora eu não me recordo se já foi protocolado o documento oficialmente, mas fizemos verbalmente na tribuna da Câmara, né, requerendo informação sobre o porquê de parar de transmitir uma informação que, como o Lauro já colocou, há mais de 60 meses a informação estava sendo transparente, de repente você para de transmitir. Gera um desconforto, uma desconfiança inclusive, né? Muito esquisito. Então assim, questiono assim como você, estando lá dentro, né? Vou pedindo essas informações, vou cobrando para poder dar para a população. Agora, sobre poder fazer isso ou não, pode. Né? É um ato discricionário administrativo. Existe a prerrogativa da publicidade, né, da transparência, que os entes públicos têm que cumprir. No entanto, eles têm descumprido e, infelizmente, uma outra instituição de controle, né, que é o outro poder, o Poder Judiciário, não tem atuado muito com relação ao descumprimento de transparência dos órgãos. E eu cito isso, pelo menos com a experiência que eu tenho, denunciando uma série de coisas da Prefeitura de Taubaté, que não estão no portal e que tem leis dizendo que tem que estar, ata de licitação, contrato, anexo de contrato, de contratação de serviço, eu exercendo meu trabalho, que a Constituição me manda fazer, minha função, fiscalizar, não consigo ter acesso a esses instrumentos, não responde requerimento de direito, representa o Ministério Público, os tribunais e, infelizmente, por enquanto, o prefeito também não tem sido responsabilizado. Então a gente entende que, da mesma forma, o presidente da Câmara Municipal não seria responsabilizado por isso. Mas cabe a gente questionar, pressionar para que aconteça. O prefeito tem 15 dias para responder, né? Requerimento. Em tese, né? Em tese. Por quê? Porque vem com data de 15 dias, mas chega um mês depois no gabinete. Então, está escrito lá que levou 15 dias do dia que chegou. A data do documento é 15 dias, mas ele chega quase um mês depois no gabinete. Leni, fique à vontade. A gente acompanha o Brasil inteiro aqui, né? A gente vê tanto cidade lá em Porangaba, que é desse tamaninho, como vê Mossoró, vê Sobral lá no Ceará. A gente vai acompanhando aqui o Dimas, a gente procura postar tudo que é de interesse da população. Porque às vezes um projeto lá de Sobral é muito bom pra gente. Sim. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente sente uma diferença muito grande com relação ao judiciário de Taubaté e de outros lugares. Você sente isso também? Sim. Você fique à vontade, né? Porque não, eu sinto, né? Infelizmente, é uma expressão de prática, de que eu vou lá, represento, faço o que está na minha função, né? De levar para investigações que ao Ministério Público Estadual 90% das vezes são negadas as minhas representações. Vou citar um caso recente. Essa semana
né, alguns vereadores, você citava que às vezes eu sou meio sozinha lá e tal, Certo. mas tem muita gente que eu Sim. compartilho de pensamentos, a gente diverge em outros pontos e isso é saudável, Saudável, né? Bom, lógico, democrático, mas, por exemplo, fui chamada de, você faltou com respeito, vereadora, falando que a Odila é madrasta do prefeito. Eu queria entender aonde está o desrespeito. O nome que se dá não é madrasta. Sim. Quando você tem um enteado, né? Você se casa ou é parceira de um homem que tem um filho. Você é madrasta dele. Eu não entendi por que tem insulto. Eu não sei se é ignorância minha. Eu tenho que pedir, por favor, me ensinem, porque eu não sei qual seria a outra forma de chamar. E outra, não quer ser chamado, né, que não quer que sejam expostas as relações familiares que existem na prefeitura, então não faça relações familiares na prefeitura. Eu não posso dizer que a presidente da empresa, da universidade, o IPTS, é a irmã do prefeito municipal. Por que eu não posso dizer se é verdade? É a irmã do prefeito municipal. E que o prefeito municipal, ele foi funcionário do ex-prefeito Roberto Peixoto, que era vice do outro ex-prefeito, que era o pai dele, Bernardo Ortiz. Não, mas é tudo verdade. E por que isso é um insulto? Falar da relação familiar, é que ela existe, né? E eu citei esse caso, Chico, porque essa semana eu apontei os pagamentos da licença-prêmio da Dona Odila, que é secretária de Finanças, madrasta do prefeito, né? O que acontece? Eu representei o Ministério Público, que não acatou, falou assim, vereadora, não vou investigar, porque já está resolvido o dano. O prefeito mandou que fosse devolvido o dinheiro. Dona Odila, secretária de Finanças deste município, ela é a própria ordenadora de todos os recursos da prefeitura. É ela que dá as ordens de pagamento, porque ela é a que responde pela Secretaria de Finanças da cidade, né? Ela foi lá e autorizou o pagamento de R$69 mil, quase R$70 mil, de pagamento de licença-prêmio para ela mesma. Olha que relação, né? Ok. Tendo autorizado, foi entendido que não era correto, que ela furou fila, passou na frente de outros centenas de servidores municipais que estavam ali aguardando. Tem gente que precisa do dinheiro. Só que é ordenador. Só que eles não tem como eles autorizar o pagamento para eles mesmos. Ela tinha, né? Aí eu fui lá, apontei para o Ministério Público. O Ministério Público disse para mim, vereadora, não vou fazer nada porque o prefeito já resolveu o problema falando para ela devolver. Agora a senhora, que é vereadora, fiscalize. Foi o que o Ministério Público Estadual me apontou, né, na pessoa do promotor Dr. Sampaio. Eu falei, tudo bem, então vou fiscalizar, que é o que o promotor me sugeriu, né? Então, tô fiscalizando, tô acompanhando. Gente, essa semana eu recebi, depois de muita luta, horas sentada na Secretaria de Finanças, esperando para me entregarem um relatório. E se não fosse eu, em dia que eu mando os assessores, eles voltam de lá com a mão vazia. Porque eles ficam lá 2 horas tomando chá de cadeira, esperando, e voltam ainda sem receber, com alguma desculpa de que não tinha o relatório para dar. E aí eu fiquei sentada 1 hora lá. 1 hora de verdade, por 1 hora e 10 minutos mais ou menos. Parada, lá na Secretaria de Finanças, esperando ter aquilo, né? Uma tentativa de você desistir, fazer outra coisa. Se você não tá ali comprometido com aquilo que você tá fazendo, né? Acreditando muito e fazendo muito sério, você desiste, você vai fazer outra coisa e tal. Recebi os relatórios. O que eu enxergo nos relatórios? O que eu encontro? Ela está pagando de volta para o município, para os cofres públicos, dinheiro nosso, R$500 por mês. Tem mês que paga, tem mês que não paga, aí depois paga 2 vezes o mês atrasado. E o valor que era combinado no ofício, que o prefeito falou que ela deveria devolver, era R$5 mil por mês, e depois lá no final ia reduzir para R$2.500. Mas ela está pagando R$500. Você que assiste a gente, consegue fazer um empréstimo no banco de R$70 mil e pagar parcelas de R$500 sem juros, sem correção monetária? É um empréstimo do dinheiro do povo de Taubaté.
Sabe-se lá o que dava para fazer com esses 70 mil reais. Povo. É absurdo, né? E aí, infelizmente, eu sinto, sim, eu não sei dizer o que é, né? Por parte do Judiciário, do Ministério Público, aqui na nossa cidade. Realmente comparando com outras cidades do Brasil, onde prefeitos são caçados, né, são pressionados por falhas na gestão, aqui me parece um ambiente muito confortável para o nosso prefeito. Já que eu sou até suspeito para falar do prefeito, porque o prefeito foi reeleito, né? Esse problema, foi cassado em 3 instâncias. 3 instâncias. O Lula está em 2, né? O cara estava cassado em 3 instâncias. Mas fez campanha, deferido. Foi afastado do cargo, ficou 112 dias. E quando você fala que recebeu o dinheiro, a madrasta recebeu agora e está pagando 500 por mês. Quando ele ficou afastado naquela época, você não era vereador ainda, mas eu não sei se você chegou a acompanhar, ele também recebeu daqui, tanto ele quanto o vice. Os dois receberam. Salário, mesmo afastado. Depois o vice devolveu e mostrou. O prefeito disse que devolveu, mas ninguém viu. Não estou dizendo que ele não devolveu. Mas o vice, pelo menos, mostrou, foi lá, está aqui, ó. Realmente devolvi. Está aqui, está devolvido. Mas o dele disse que devolveu, mas também não viu. Quer dizer, exemplo não é uma família. Quer dizer, então, é difícil, né? Olha, tem mais perguntas aí? Eu tenho que te falar, eu vou te dar alguns recados. A gente está sendo assistido, tenho certeza que você lembra dela. Benedita Cesário, que tinha aquela reciclagem lá em Quiririm, perto da Volks, lá você lembra? Santa Teresa, que deu um problema com ela, perdeu aquela área. Sim. Hoje ela está em Jundiaí, está nos assistindo pela internet aqui, deixando um abração para você. Um abraço. Benedito Machado, você conhece ele? Machadinho! Boa noite, Chico, e boa noite, minha grande amiga Loreni. Está assistindo a gente lá. Maria Viana, o pessoal da Martal também assistindo, cidadã, um abraço. Consciente, exemplo de cidadania essa galera aí, viu? A Benedita Cesário até colocou um outro ouvinte, Chico Arim, pergunta à vereadora Loreni a respeito o que ela acha do aumento do salarinho deles para 2019. Acho que ela está se referindo ao tal história do 13º e os 15 mil. Mas também é o salário. E é legal explicar, viu, gente? Vamos lá. Acho que é importante ter falado desse assunto mesmo, Chico. Pessoal, precisa muito crise de informação a gente vive no mundo de hoje, né? Que desafio vai ser a gente, né, ter acesso a boa informação. A gente está aí falando, né, estamos há 2 dias da eleição, do ápice da democracia, e está sendo uma eleição diferenciada justamente por isso. Fake news, muita informação, difícil da gente selecionar, entender. Então, assim, respirem, é o que eu estou fazendo para minha vida e deixo a sugestão. Quando a gente olhar um negócio, respirar, entender, para a gente não ir de forma apaixonada, às vezes falar dele, multiplicar, às vezes, coisa errada, ou sem ter tido compreensão correta sobre a coisa. Nesse caso, houve o histórico, eu fui procurada pelo jornal, pela Gazeta, no caso, né, pelo jornalista Júlio Codazzi, que me perguntou. Eu falei, Júlio, desconheço o projeto. Não tive acesso, não li o texto, não passou pela minha mão, não tenho ideia de quantos artigos tem esse projeto de aumento de salário para a próxima legislatura. Não passou por mim. Mas existe um murmurinho nos bastidores? Falei, realmente existe? Já ouvi falar, já ouvi vereadores comentando, olha, eu ouvi falar que a presidência, a mesa está querendo colocar esse projeto em pauta de novo. Ouvi falar, não vi. Certo? E ele seria um projeto que sairia da Comissão de Finanças, de que eu faço parte. Então eu garanto para vocês, por enquanto é só conversa. Né? Não existe o texto do projeto tramitando, protocolado, né, para que possa passar pelas comissões e ir para a pauta. Então, ter um entendimento de que é isso, né? E o que eu acho a respeito disso, eu não tenho medo de me posicionar, não tenho vergonha de falar a verdade, ainda que ela seja impopular, eu não tenho problema com isso. Para mim, na política do nosso país, hoje, a gente tem que acabar com as regalias e com os excessos, com
com os penduricalhos e tudo aquilo que tem dificuldade de controle, que é o caso de diárias. Em Taubaté nós temos um histórico, né? Controlar diárias, nota fiscal, reembolso, acaba com tudo isso, zera, nada. Motorista, gera um custo, gera um ônus, manutenção de carro. Pô, eu tô aqui sendo vereador, celular, conta de celular, eu tô aqui sendo vereador há 2 anos. Assinaturas de jornal, de revista, tudo isso. Eu tô aqui há 2 anos, sem usar o carro oficial, gasolina, sem usar celular, isso dá uma economia de 180 mil reais por ano, e tô aqui, ó, trabalhando do mesmo jeito, chegando nas pessoas, né, fazendo o meu trabalho, então assim, dá pra fazer. Então, na minha opinião, na opinião da Lorene, que é uma gestora de políticas públicas, que estuda política, eu entendo que a gente tem que zerar penduricalhos, excessos, auxílio isso, auxílio aquilo, em todos os níveis, né? Deputado não tem que ter auxílio moradia, vai passar 3 dias lá em Brasília, ganha um salário de 30 mil reais, pague 2 diárias num hotel e fique em Brasília. Sim. Entendeu? E é isso e acabou. No entanto, eu defendo sim que a contrapartida financeira, que vou falar aqui como salário, mas o nome é subsídio, tá? Do político, o nome formal na lei, que sim, deveria ser um valor justo para que pudesse atrair boas pessoas, pessoas inteligentes, competentes, pessoas da iniciativa privada, para que quisessem abandonar o seu trabalho numa empresa privada, por exemplo, e vir contribuir com o setor público. Só que essas pessoas só vão vir se a contrapartida financeira for adequada para ela manter o padrão de vida que ela tinha na empresa privada, por exemplo. Então, se você ganhava 15 mil reais numa empresa privada, você vai tentar ser vereador de uma cidade grande, com um orçamento de 1 bilhão, que é o caso de Taubaté, ter 15 mil de salário parece razoável, desde que não tenha todos os outros penduricários. Mas essa é a minha opinião. Enquanto vereadora, representante do povo, eu sou contra este projeto. Por quê? Porque a população que eu represento é contra. E eu não tenho que ir lá, como vereadora, e colocar sobre a cidade a minha opinião. Eu tenho que colocar a opinião do povo que me elegeu, né? Consultando, ouvindo as pessoas, que é o que eu sempre faço para aprovar os projetos. Então, ainda que a minha opinião fosse a de acabar com todos os penduricários, e se a gente fosse colocar na ponta do lápis, acabando com os penduricários, dava até para o salário ser maior, sem aumentar o gasto da Câmara Municipal. Aí você dava um salário maior pro vereador, só que ele gerencia, ele que paga a conta do celular, eu pago a minha conta de celular, né? Paga a gasolina do seu carro, trabalha com o salário, ponto. Assim como qualquer pessoa nesse país, qualquer trabalhador, né? Ah, mas eu acho ao contrário, eu acho que o vereador não devia ganhar nada ou devia ganhar um salário mínimo. Legal. No mundo ideal, lá na Noruega, na Suíça, eu também acho que poderia ser assim. O dia que o Brasil chegar nesse mundo ideal de consciência política, né, de entendimento democrático, de coletividade, eu seria vereadora mesmo sem salário. Garanto pra você que tá me ouvindo aqui. Se a gente fala assim, quero ver então se eu cortar seu salário você continua vereadora, eu falo pra vocês com todas as letras, eu continuaria, porque eu acredito no que eu tô fazendo pra transformar a minha cidade. No entanto, eu ia me dedicar menos do que eu me dedico hoje, por uma questão simples. Eu preciso comer, né? E pagar as minhas contas. Então eu ia precisar dedicar mais tempo da minha semana trabalhando em algum outro lugar, em que eu ia receber um salário, ter dinheiro para pagar minhas contas, e eu ia me dedicar do mesmo jeito como vereadora, só que menos tempo da semana. Porque ia precisar ter o meu trabalho ali, né? No caso, eu ainda tenho o meu também hoje, de consultora da Planos, que é a empresa que eu criei, né? Que sei que tem dúvidas das pessoas, só tem perguntas sobre isso. Tem perguntas, né? Sobre isso, nós vamos falar, não vou deixar. Vamos falar. E eu continuo ainda prestando consultoria, só que assim, ocupa 10% do meu tempo, enquanto 90% dele eu me dedico à atividade de ser representante do povo. Vereadora, o seu projeto de senadora, você falou em 2 milhões de votos no Vale do Paraíba. Né? Mas tá aqui, ó. Débora Azevedo, Rio Claro. Te mandando um abraço. Que legal! Já vamos chegando. Assistindo e dizendo que tá lá em Rio Claro. Rio Claro, que bom. Pirassununga. Porto Ferreira, Gustavo Gambim, Porto Ferreira, deixando um abraço. Caraguatatuba, Luiz Alves dos Santos, deixando um abraço. Esse não quer você
não quer você senador, ele quer você deputado. Tá aqui, ó. Eita. Mulher é outra história. Parabéns, Loreni, futura deputada. Ai. A Benita Machado também. Tô vendo minha mãe aí também. Tá, eu Oi, deixei mãe. a Ivone, dona Ivone Caetano, você conhece ela? Que orgulho dessa minha filha, meu Deus. Ei, mãe, te amo. Tá? O Machado também deixou aqui, farra com dinheiro público é um dos esportes preferidos do PSDB, vide o Dória e o seu LID. O LID é Na hora de se aproveitar, né, de financiamento público, legal. Aí depois não gosta disso, não. Aliás, eu achei fantástico, né? Ele foi perguntar ao conselho. Você chegou a assistir aquele debate? O de ontem? Não. O primeiro. O anterior que foi SBT. só baixaria? É. Eu assisti um que foi só baixaria, que acho que foi na Band ou na Record. E assisti o de ontem. Então, esse que teve muito ataque, a primeira pergunta do Dória foi para ele, né? Qual era o conselho, o Dória falou para o Márcio França, qual era o conselho que daria para ele, que ele daria para o Lula, preso, aqueles negócios, porque ele foi conselheiro, porque ele foi, foi líder do PT, não sei o quê. Certo. Daí, quando chegou o tempo dele, ele falou assim, se eu tivesse que dar um conselho e falar para o Lula me escutasse, eu ia falar para ele não te emprestar 44 milhões do BNDES para comprar o seu avião. Que foi o que ele fez. Que foi que ele comprar um avião e empresta dinheiro do BNDES. Aí o financiamento público serve. Aí serve, né? Para pagar, para emprestar 6 milhões por lídio dele, que é totalmente privado, serve também. Né? Para usar o Palácio dos Bandeirantes e não pagar aluguel por isso, também serve. Quer dizer, então... Difícil, né? Mas, o deputado, senador, nossa senadora, tá aí, ó. Você já tem Paraibuna, você já tem Caraguatatuba, Paraibuna, Rio Claro, Rio Claro, Porto Ferreira, tá vendo? Pensa aí, gente, se vocês quiserem uma liderança jovem nas futuras eleições aí, pro Senado, vamos construir isso aí. E o Klaus Silva, que é de São Bernardo. Muito bom. Tá? E eu tenho muitos amigos da USP, né? Que eu estudei lá, foram 4 anos, então tem muita gente lá na capital, na região de Sorocaba também, acho que dá pra sonhar. Dá sim. O Fernando Borges, abração, que o Fernando também está nos assistindo. Fernando, eu vou deixar já um convite para você. Para você vir comigo das 5 às 7 no domingo, pra gente apurar a eleição aqui. Muito bom. Eu vou ficar lá da minha casa ó, comendo pipoca. Mas tá convidado para me comentar também, se quiser, das 5 às 7. Tá bom. Muito bom. Então, Loreni, quer ver? Deixa eu pegar. Você falou do trabalho, da Pranes. Isso. Né? Existem algumas perguntas sobre a sua empresa. E todas essas perguntas, elas se direcionam a caso você ganhe um contrato no Potinho. Não tem nada a ver, mas eu gostaria que você deixasse isso muito claro eu adoro, não tem problema nenhum para as falar. pessoas, tá certo? E eu, por exemplo, eu sei que quem toca essa Pranos é o seu marido. Sim. Eu sei, quando veio a primeira denúncia, a gente olhou, a gente viu a Constituição, a gente viu tudo. Quer dizer, então, é tranquilo, mas eu acho que fica alguns burburinhos por trás. Isso, seria muito bom você esclarecer. Sim. Bom, e é muito louco isso, porque essa semana eu fui dar um Google no meu nome, e é engraçado, né? A gente pode fazer 99 mil coisas todas maravilhosas, mas tem uma coisa que não é nem verdade, né? Que é uma suspeita, as pessoas falam de um problema, um possível problema, uma possível falha, mas é ela que aparece mais, é ela que multiplica mais. E assim é a vida, e eu não me importo nem um pouco, porque quando eu me coloquei à disposição para assumir um cargo público, eu sabia que seria assim, né? E eu tô aqui para tentar transformar e construir uma experiência diferente das pessoas poderem confiar em alguém e confiar na transformação política do nosso país. Então vamos lá. A Planos, eu amo a Planos, eu tenho orgulho da Planos. Se você quiser dar um Google aí na Planos. A gente tá meio deixando a desejar, tá bem desatualizada com a correria da página, porque é um negócio, né? E eu gosto de chamá-la como ela de fato é, um negócio social. É claro que ela é constituída como uma empresa que visa lucro, mas o objetivo maior dela é transformação. Transformação através da gestão pública e gerar uma contrapartida financeira para quem trabalha nela,
né? É uma lógica natural e é o que determina negócio social. Negócio social é assim, ele visa a subsistência do negócio, que você possa continuar trabalhando nele e tal, mas ele gera uma transformação. O que a Planos é? A Planos do Brasil é escrito com U, que em latim fui eu que criei, eu e Bruno, que era meu namorado e agora é meu marido, né? Casamos faz um ano. E estamos juntos há 11 anos, desde o colégio da Embraer, onde a gente se conheceu. Fui para a faculdade, fiz gestão de políticas públicas, e o meu pai, Serjão lá, metalúrgico e tal, sempre falava assim, não seja empregada de ninguém. Deu errado, né? Que eu acabei empregada do mundo inteiro, porque servidora pública, né? Uma mandatária, né, de cargo eletivo, eu sou funcionária dos 300 mil habitantes de Taubaté. Mas ele quis dizer assim, no sentido de empresa, né, tal, tem que passar os perrengues, de ter patrão e tudo mais. Falei, empreenda. Meu pai sempre foi o cara que me incentivou a empreender. Aí falei, ficava com aquilo na cabeça, discutia com ele, mas ficava com aquilo na cabeça. No último ano de faculdade, falei, poxa, eu posso fazer coisas, eu sei fazer coisas que ajudam os prefeitos e as gestões municipais, que é o que a minha profissão o que eu aprendi a fazer em 4 anos na minha faculdade, lá na USP. E essas coisas, elas podem ser muito boas, ajudar as cidades e eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Vai ser a minha contrapartida financeira, a minha profissão, a minha vida. Compartilhei isso com o Bruno, que é um cara que estudou economia e contabilidade, né? Ele começou economia e depois mudou de curso para fazer contábeis. Falamos, e aí, amor, vamos lá, o que você acha disso? E ele lá cansado de ser justamente o que o meu pai falava, funcionário de alguém, né? Passar perrengue e tal. Aí, vamos então, vamos com tudo. Em novembro de 2012, a gente criou a Planos do Brasil. Minha empresa de consultoria maravilhosa, que eu amo, que presta serviços para ajudar a gestão pública municipal prioritariamente. E desde então a gente trabalha, né? Desde 2012, lutando. Primeiro contrato da Planos, ela foi concebida em novembro de 2012. A gente foi ser contratado pela primeira vez em abril, maio de 2013, em São Bento do Sapucaí, por uma secretária de educação que tinha autonomia. Não falamos nem com o prefeito. Era um gestor que, diferente do que a gente tem em 2018, em Taubaté, por exemplo, dava autonomia financeira para os seus secretários gerenciar ali, né? E aquela secretária gostou do que a gente propôs, melhorar ali a captação de recursos da educação e contratou a gente por R$7 mil, dispensa de licitação, porque a gente não tinha ainda atestados técnicos de capacidade para a gente poder participar de licitação. Então, um valorzinho baratinho, quase dado, né? Fomos lá, trabalhamos, fizemos um trabalho lindo, ela adorou, saiu falando da gente para todo mundo. Aí, começamos, né? Uma secretária ali, tal, participamos da primeira licitação, porque aí a gente já tinha o atestado do trabalho de São Bento do Sapucaí. Então é uma história linda, é uma história transparente, que eu me orgulho de contar. Resultado, estamos trabalhando aí, estamos completando 6 anos de trabalho. Quando eu me elegi vereadora, fui eleita, para tomar posse, eu tive que sair da sociedade da Planos. A Planos éramos eu e o Bruno, sócios, 50-50%. Criamos ela junto. E eu tive que sair por força da lei. Né? A legislação não permitia você ser sócio administrador de empresa ao mesmo tempo que você ocupe um cargo político. Veja o Dória, que tem um monte de negócios de empresas, mas para ser prefeito, ele também precisou ali, certo? Sair da linha de frente das empresas. Não deixou de ser um empresário, né? E de atuar profissionalmente com seus negócios. Legal. Aí, passei a trabalhar naturalmente, muito já tentou-se falar, porque aquilo não tem nada para falar de mim, graças a Deus, porque eu vivo a minha vida modesta, justa, certo? Os caras ficam procurando, né? Chico. Aí lá na Câmara já sofri diversas tentativas de ameaças. Falou assim, porque não sou eu que sou empresário? E aí, é crime criar empresa? Ter empresa, ser empreendedor no Brasil? Né? Mas tentando falar coisas de mim. Mas você presta serviço para prefeituras, para o setor público. Você participa de licitações. Proibido? Também é proibido participar de licitações, né? Gente, desculpa, eu tô ficando meio entupida aqui. Até se conseguir dar uma aumentadinha na temperatura do ar.
participo mesmo porque a minha atividade por excelência, a minha profissão é ser gestora de políticas públicas, né? Eu trabalho com a gestão pública e não tem outro jeito, né? Enfim, aí tentaram diversas vezes. Agora nós ganhamos essa licitação recentemente na cidade de Potim. Como que foi? De forma muito transparente eu conto também. Isso são detalhes internos que ninguém nem precisava saber, mas eu falo. Doutora Rafaela, ela foi procuradora jurídica do município de São Luís do Paraitinga, né? E aqui no Vale do Paraíba, essa troca de experiências que você falou, que é muito importante, aprender com as cidades e tal, a gente tem muito pouco, né? Mas acontece muito a troca de profissionais. Gente que trabalhou numa prefeitura, trabalha na outra, principalmente das cidades pequenas, na nossa região. Doutora Rafaela trabalhou na cidade de Potim, de São Luís do Paraitinga. E a Planos trabalhou em São Luís do Paraitinga, até hoje ainda trabalha. Estamos lá ainda. Mudou prefeito, mudou gestão, um prefeito oposto do outro, oposição do outro, continuaram com a gente, porque o trabalho é bom e independe da questão partidária, né? Aí ela conhecia a gente lá de São Luís do Paraitinga, mas agora, hoje em dia, ela trabalha lá em Potim. Surgiu uma necessidade de uma licitação, ela falou, conheço o Bruno. Nem conhecia a Lorene, eu não conhecia ela. Ela conhecia o Bruno, que é o meu parceiro e que é quem estava em loco trabalhando lá em São Luís do Paraitinga, porque eu nunca trabalhei em loco lá. Trabalhei no começo, quando eu ainda tinha, antes de ser vereadora, muito antes lá, eu cheguei a trabalhar em São Luís do Paraitinga também com consultoria. Mas o Bruno é que ficou. E aí ela falou, vou chamá-los, né, para participar dessa licitação. E a gente foi, e a gente participou, ofereceu um orçamento. Fomos no dia da licitação, tinha outra empresa concorrente, graças a Deus, Chico, eu rezo para que tenha 30 empresas concorrentes nas licitações que eu participo, que é para justamente não dar pano para manga para gente ruim, gente maldosa que quer ficar criando o que falar, né? E aí, resultado, a gente participou, teve mais uma empresa que concorreu, disputou ali no preço, a gente venceu e estamos lá fazendo um trabalho, né? Bonito e tudo mais. E que foi elogiado pelo Márcio França, você sabia, num dos debates agora? Ele tem falado muito do GEPOI. Sem dar o nome da empresa que está fazendo, mas ele começou esse projeto na cidade dele. Isso, São Vicente. E o projeto deu certo. E aí ele, como governador, está multiplicando. Ele acabou se multiplicando. Daí ele fala que, inclusive, ele cita que o primeiro aqui foi depois que ele estava governador. Foi em Potim. Ele não fala o nome da Plano, não fala nome até porque não tem nada a ver. O que importa é a prefeitura que está fazendo. Então ele fala do trabalho, do que deu resultado lá e o que ele espera aqui. E modéstia, a parte a gente faz com muita excelência mesmo, porque a gente ama o que a gente faz, eu amo a gestão pública, né, a possibilidade de transformar. O programa foi criado pelo Márcio França, que é candidato a governador e que o seu partido apoia. É verdade, Mas e daí? Isso é uma tremenda coincidência. Porque vocês que me conhecem sabem que o Dória eu não apoiaria mesmo para candidato a governador do PSDB. Então, eu apoio mesmo o Márcio França, mas não tem nada a ver a relação com a licitação, com o trabalho de Potim e presidente. Quem eu apoio? Vamos lá, eu faço o meu voto declarado, sem medo também de apoiar, mas é um voto crítico, assim como o Ciro Gomes, que foi em quem eu votei no primeiro turno, no PDT, eu faço voto crítico no Haddad. Por que crítico? Porque eu sou contra o continuismo, tanto que vocês sabem que eu sou contra a reeleição e eu me comprometi a ter um mandato só como vereadora. Então eu também acho prejudicial para o país que um só partido se mantenha no poder por décadas, né? Mais de uma década, por longos anos. No entanto, eu tenho que fazer uma escolha enquanto eleitora. E entre Haddad e Bolsonaro, eu fico com o Haddad. Porque não enxergo um plano de governo, uma possibilidade, uma capacidade de gerenciar o nosso país no candidato Jair Bolsonaro. Né? Não enxergo também que ele tenha consciência da seriedade do cargo que ele está pleiteando, porque ele faz alguns discursos que, por mais que as pessoas concordem com os discursos, ele tem o direito, ele é livre para expressar as opiniões dele. Mas, enquanto um líder, ele devia ter consciência do impacto que as falas, às vezes preconceituosas e tão problemáticas que ele tem, geram na sociedade, né? Então, a minha escolha é Haddad de uma forma crítica, porque eu sou contra o continuismo de um mesmo partido no poder. No entanto, eu sou Haddad entre ele e o Bolsonaro. Também quero deixar claro, o voto meu, do Chico Ering e
o programa também, por democracia, nós estamos votando no Fernando Haddad. Não tem como, né? São algumas coisas, e eu, por exemplo, eu fiz muita análise. O cara foi deputado já há 27 anos, ele é deputado, eleito pela cidade do Rio de Janeiro, trabalha na cidade, quer dizer, mora na cidade do Rio de Janeiro, até por exemplo. Tem problema maior que a segurança do Rio de Janeiro, quer dizer, tem até uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Que não resolveu. Quer dizer, e não me venha dizer que você vai pregar, você vai resolver violência com mais violência. Não vai. Não vai. Eu tenho muita bandeira da corrupção, de combate à corrupção, mas ele fez muito bem uso de todas as regalias. Essas que eu, por exemplo, sou contra, e não, para dar um exemplo, eu não uso. Ele, por 27 anos como deputado, fez uso de todas as regalias. Sim. E hoje ele diz que combate a corrupção, né? Então é uma escolha, mas eu respeito todos os outros que entendem que ele é uma boa opção. E para isso nós temos a democracia. Sim. Aceito qualquer resultado, não tem problema nenhum. Aceitamos o resultado. Então, já tive problema, já perdi amigo. Mais do que amigo, mas eu vou deixar passar a eleição, depois eu toco. Isso. Mas não tem isso de esconder nada, mas já perdi. Poxa, então não tem importância, mas isso é o preço. Mas eu tenho que pôr a minha cabeça para você. Hoje, conversando também com o pessoal lá no Bar São Paulo, estou aproveitando para dar um abraço no Clóvis, no Chico, no Clóvis de Assuda, no Marcelo, na dona Miriam. Enfim, a gente estava lá, eu ainda falei, os caras, Bolsonaro. Eu falei assim, olha, nós perdeu uma ideia de audiência. Nós estamos aqui, ó, nós estamos em 8 aqui. Então eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa, será 11 horas da manhã. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem votou no Collor? Ô Marcelo, você votou no Collor? Eu não votei no Collor. O Clóvis, você votou no Collor? Não votei no Collor. Dona Miriam, que é a cozinheira do guarda, você votou no Collor? Não votei no Collor. Eu também não votei no Collor. Marcelo, que é o dono do bar, um abraço para o Marcelo, lá do Bar São Paulo. Eu também não votei. Eu falei, bom, não vou nem continuar, nós estamos em 8, já deu 5-0 aqui, ninguém votou no Collor. Agora o Collor ganhou a eleição. E daqui a 3 meses, 6 meses, ninguém votou no Bolsonaro também. Mas ele ganhou a eleição. E daí a urna é fraudada, né? Quer dizer, fraudada... para, difícil, né? Pelo amor de Deus. É o tipo de debate que não leva a lugar nenhum falar que ela é fraudada. Sim. Olha, as pesquisas estão mostrando, é 54% que ele tem. 54 é 54, não é 100. Então não é todo mundo. Ainda tem 45% de pessoas ali que discordam, que não gostam, que querem outra opção. E sem contar aquele indeciso que vai decidir na hora. Vai. Agora, essa história de ficar... Pode até ter acontecido alguma furna ter falhado. Sim, mas fraude na história, assim, né? Agora, eu trabalhei 30 anos como presidente, eu podia ter mais uma aposentadoria. O TSE me deve uma aposentadoria, porque eu trabalhei 30 anos como mesário. Fiz toda a carreira, sabe? Fiz um plano de carreira. Presidente de sessão. Presidente de sessão, fiquei lá pro lado de fora. Então, a mesma urna que elegia o governador, às vezes no primeiro turno, era a urna que era fraudada para Dilma. Pelo amor de Deus. Conveniência, né? Isso mesmo. Fazer o quê? Oi, Chico, boa noite. Pergunta a Loreni qual a análise dela sobre a última sessão de segunda-feira na Câmara com relação ao ocorrido na casa. Deixa eu ver quem que é. A gente está perguntando. É a Adriana Fux. Adri. Eu não assisti a sessão de Vou contar pra vocês que tá rolando uma polêmica. Nós estamos nos últimos 5 minutos. Tá bom, eu tagarelo bastante, né, Chico? Você avisar. Bom, vou tentar resumir, né? Porque eu falo bastante. O que aconteceu? Houve várias coisas. O pessoal tava ali se manifestando, eu não sei qual das duas a Adri tá falando, eu vou resumir as duas. O vereador Bob, ele estava ocupando a presidência e parou a sessão por um período, chamou os seguranças da casa por conta de barulho e manifestação do pessoal, a própria Adriana Fux, Ale Rodrigues, o pessoal do grupo que podemos fazer para ajudar a melhorar o Taubaté que estavam lá. E aí, o
O que eu acho a respeito disso? Eu acho assim, tem o regimento interno da casa que tem algumas regras. Ele tem que ser cumprido? Tem que ser cumprido. Mas a gente tem que lembrar o objetivo maior de estar ali. É a casa democrática do povo, né? Então as pessoas se manifestar é o mínimo que a gente pode esperar na casa democrática. Eu adoro. Pra mim, que bom que elas estão lá. Eu não me incomodo em nada, não acho nem um pouco ruim. O pessoal às vezes reclama do barulho, fica difícil de ouvir, elas se manifestam, realmente, né? Mas faz parte. Tá tudo bem, pra mim faz parte, né? Sobre o que eu acho do que ele fez, ele buscou a aplicação do regimento. Eu falei para ele, falei para o vereador Bob, né, com relação a esse assunto, e ele pode confirmar, eu disse isso olhando para ele, tô falando aqui, assim, ó, eu faria diferente. Em que sentido? Eu diria assim, olha, a regra da casa é essa. Pode isso, não pode isso, não pode isso. Vocês estão fazendo uma coisa que não pode, no entanto, vocês estão aqui participando, isso é importante. Então eu vou dar um aviso. Quando vocês se excederem, eu vou dar um aviso. No primeiro aviso, vai ser só um aviso, um pedido para diminuir o volume, para, né, acalmar os ânimos e tal. No segundo momento em que eu precisar falar, eu vou solicitar a retirada das pessoas da casa. Por quê? Tanto é um espaço democrático que a gente tem que respeitar todo mundo, né? Quem estava ali se manifestando, mas também quem queria assistir. E tinha pessoas ali naquele dia, na segunda-feira, que estavam reclamando do barulho porque elas não conseguiam prestar atenção e compreender e acompanhar a sessão da Câmara. Então a gente tem que ser democrático para todo mundo, né? Tanto para quem quer se manifestar, mas também para quem quer que o volume seja o mínimo para conseguir entender o que o vereador estava falando ali dentro do aquário, né, daquele vidro. Essa é a primeira opinião, resumindo o que aconteceu, uma das coisas que aconteceu. Outra coisa que aconteceu, Chico, bom falar, não sei se você está por dentro, tem a ver com uma manifestação. Então, vereadora Vivi fez uma manifestação repudiando o ocorrido na porta da Universidade de Taubaté, né, alunas ali e tal, e um policial que não estava em horário de serviço, mas estava ali fazendo segurança da pizzaria Fornarina, tal, foi lá e abordou, e ninguém sabe qual é o fato. Ah, mas você ouviu, deixou de ouvir os lados? Sempre vão ter 1000 versões sobre o ocorrido, ponto. Eu ouvi a do jornal, que eu entendo, buscou apurar, porque em tese, né, o jornalismo busca apurar a situação. Legal, a vereadora Vivi fez uma fala bem, assim, agressiva, né, aguerrida ali do que ela pensa, e eu fiz outra fala de acordo com o que eu penso, muito mais pacífica, dizendo, olha, é o seguinte, não dá também para criminalizar o assunto sem entender bem o que aconteceu, e o primeiro de tudo, todo mundo pode, por enquanto, graças a Deus nesse país, falar do que quiser, aonde quiser. Né? Houve uma fala assim, não pode ficar falando de posicionamento, fazendo campanha dentro da universidade. Meu Deus, é claro que pode! Justamente na universidade é o lugar do debate, de se falar disso. E graças a Deus a gente pode falar do que a gente quiser, aonde a gente quiser nesse país, em que as pessoas são livres. Tá? Então eu fiz essa defesa de que as meninas poderiam falar sim do que elas quisessem, assim como o rapaz, né, o segurança da fornaria, também pode expressar a vontade dele, a opinião dele aonde ele quiser. No entanto, ele entrou lá repreendendo. E aí surgiu um outro assunto polêmico, o assunto das drogas. Porque aí você tenta diminuir, aí tem 1000 versões, como eu disse, eu não sei qual é a certa. E eu tenho certeza que ninguém sabe qual é a versão certa. Só as pessoas que viveram aquilo é que sabem, né? Resultado, eu fiz uma fala, pois fizeram até uma musiquinha minha na internet com a música do Bob Marley, que eu adorei, porque eu adoro Bob Marley, e falando que eu defendo drogas e tudo mais, né? É aquilo, reverteram tudo que eu falei. Eu disse que as pessoas elas estão, né, tão confusas, sem informação hoje, que portar um baseado e uma quantidade de maconha hoje em dia no Brasil não é crime, não é criminalizado, não leva ninguém preso. Acha pra mim uma pessoa que vai preso por conta disso, né? Tem que acabar o programa. Enfim, surgiu esse debate. Hoje eu respondi lá na rede social com base jurídica, professor LFG, que foi eleito deputado federal, né? Um jurista legal aí também, toda a doutrina, explicando para as pessoas. Eu simplesmente fiz uma fala com base no que eu conheço da legislação do nosso país. Portar um baseado, uma quantidade de maconha, não é criminalizada. Não ser criminalizada é diferente de ser legalizado, porque também não é, mas as pessoas não sabem sobre isso.
Loreni, muito obrigado pela Eu sua te agradeço. presença, foi fantástico, eu adorei o programa, as pessoas de casa, pelo que está aqui também. Eu termino despedindo aqui a Maria Viana, dizendo que depois ela quer que você responda para ela quando que vão tirar o aquário. Um abraço, Maria Viana. Ela deixou a pergunta para o final, já não dá tempo mais. E o Silvio Bidinotto Júnior, que é meu amigo, mas falou, estou saindo da sala, não tem importância, porque nós dois estamos dando votar no Haddad. Então, Bidinotto continua meu amigo do mesmo jeito. Um beijão para o pessoal lá da Câmara também que está acompanhando, um monte de assessores. Sim, lá, que estão aqui, seus, de outros família. gabinetes. Tá? Agradeço a todos. Boa eleição dia 28 para todo mundo. E às 5 da tarde nós vamos estar aqui para comentar e analisar os resultados. A Loreni está convidada, se puder vir. Tá bom, vou tentar sim. Então tá, vai. Um abraço a todos. Obrigada. Até a semana que vem. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção.